Fala pessoal, bacana? Essa é a nossa unidade 2 de Game Design. E a proposta é a gente entender os elementos principais no desenvolvimento de um jogo, né? Desde dos tipos de jogo que tem, dos tipos da classificação de gêneros. Eu sou meio contra classificar os gêneros formalmente, mas a gente vai estudar isso, quais são as principais linhas de pensamento hoje em dia, e como é que eles estão distribuídos em todas as plataformas, em todos os ambientes, em todas as manipulações de tempo. É isso. Vamos lá para a unidade 2, então, da nossa disciplina de Game Design. A gente está entendendo historicamente como é que evoluímos até aqui, né, e de como é que você segmenta os principais caminhos a seguir no desenvolvimento de jogos. E agora a gente vai falar sobre os principais elementos de um jogo e como é que a gente, mais uma vez, como é que a gente posiciona o jogo no estilo do jogo agora, né, no público-alvo e em características da forma como entregar o seu jogo. Uma das coisas mais importantes a serem definidas é a aplicação e o contexto que o seu game vai ser desenvolvido. Você pode desenvolver um game, por exemplo, para entretenimento, só para entretenimento, simplesmente para poder deixar alguém um pouco mais feliz, ou um pouco mais tenso, ou um pouco mais triste, ou para gerar algum sentimento que ele queira executar no seu jogo, e ponto, né? Sem nenhum objetivo adicional além desse. Isso se enquadra em quase todos os jogos que a gente conhece. Alguns jogos têm uma tendência a usar outras mecânicas, mas você pode fazer só para entreter. Uma outra forma de você se posicionar no seu jogo, na hora de pensar o projeto, é pensar na construção de comunidades. Você pode criar um jogo, não que jogar o jogo fosse importante, mas que criar a comunidade em volta daquele ambiente do jogo seja mais importante do que o próprio jogo. Um exemplo disso, por exemplo, é o Second Life. Jogar o Second Life não é uma experiência interessante. O jogo não é tão agradável assim. Mas formar uma comunidade, de conhecer pessoas, de saber que do outro lado de lá tem uma outra pessoa que está conversando com você, é mais interessante até do que o próprio jogo, né? E assim funciona com outros ambientes gamificados nesse sentido. Um outro ponto é usar o game para recrutamento e treinamento, né? A gente tem uma área a ser explorada que poucas empresas exploram isso, né? De treinar usando um jogo. Você pode tanto gamificar uma empresa, por exemplo, né, com simulações, com alguma coisa, quanto gamificar ou usar de simuladores para ambientes de risco. Então, pensa, é muito mais barato fazer um simulador de voo e deixar um piloto de voo errar muitas vezes no simulador do que ele treinar num avião e ele errar uma vez no avião, imagina. Então não faz muito sentido. Então nessas situações críticas, para bombeiro, para policial, para treinamento tático, para motorista, né, em alguns casos, né, para piloto de Fórmula 1, por exemplo, treina a simulação do circuito que ele vai percorrer, né, aí sim com simulações reais, de reações reais do hardware que ele está usando. Você pode usar simulações nesse sentido. A parte de recrutamento é você escolher uma pessoa para poder cumprir uma tarefa. Você pode usar um jogo para poder entender qual que é o perfil de cada um. E o jogo não precisa ser um jogo eletrônico feito para computador. Você pode só gamificar esse processo, né? Eu já vi alguns casos, por exemplo, se não me engano, no Google, durante um processo de seleção, você tem lá um grupo de 15, 20, 30 pessoas disputando algumas vagas, e tem alguém implantado lá dentro daquele grupo que acaba executando tarefas ou forçando as pessoas a prestar atenção nele, vamos dizer assim. Por exemplo, ele machuca o pé, ele está andando, ele torce o pé e machuca o pé, alguém tem que ajudar ele. Será que alguém ajuda? Será que está todo mundo preocupado só com o próprio umbigo? Né? Aí os recrutadores externos olham para aquele jogo, né, que está sendo jogado por você sem você estar sabendo, e presta atenção, fala, esse cara ajudou o outro lá, então talvez ele componha melhor a minha equipe.
né? Esse cara tentou dar uma solução para isso, de chamar um médico, de resolver um problema, talvez ele seja melhor para aquela outra área, né? E você acaba gamificando um processo de recrutamento, que pode ser tanto físico quanto virtual. Games para educação, a gente está dentro de um contexto de educação, e gamificar a vida acadêmica é um caminho, né? E treinar usando o jogo é uma coisa já muito usada, bastante explorada, né, que ainda tem margem para muita evolução ainda. Uma característica que o pessoal tem usado muito ultimamente é serious game, é jogo sério, que é quando você joga um jogo mais para fazer valer certas características de uma profissão, por exemplo. Durante um tempo eu joguei o Folha Investe em Ação, era um simulador de bolsa de valores. Você entrava nesse simulador, você ganhava lá uma quantidade de 50 mil reais, simulado, obviamente, e com esses 50 mil você tinha um prazo de 6 meses ou um ano para você decidir sozinho em quem investir, em como investir esses 50 mil, e o software, né, que fazia a simulação, ele olhava para a bolsa real, né, para a BMF Bovespa, que entregava os dados para eles, e eles faziam a execução daqueles investimentos seus em base nas reações reais do mercado. No final de um ano, quem tivesse ganhado mais dinheiro, com aqueles mesmos 50 mil, tinha uma série de benefícios, era usado para recrutamento, era um cara diferenciado, né? Aqui no Unidis, por exemplo, a gente usa como um simulador de empresa, né? A gente cadastra os times dentro de um ambiente, times de negócio. Cada time desse cria uma empresa com certas características e durante um ciclo de um semestre, né, de alguns meses, se eu não me engano são 4 meses, esse software faz o mercado daquela empresa girar e as decisões têm que ser tomadas, às vezes rápidas, às vezes de médio prazo, às vezes de longo prazo, para que a empresa dos alunos consigam chegar a performar melhor no final daquela temporada. Isso é um serious game. Além de definir o contexto do game, uma das coisas que é importante entender para onde que ele vai é em que ambiente ele vai estar instalado, qual que é a plataforma de uso do seu game. Então você pode ter game para fliperama, ainda não é possível, né, para poder jogar com manche, jogar de forma isolada, que tenha ficha, que tenha um processo de monetização diferente de um console tradicional, né? Para poder rodar no shopping, por exemplo. Você imagina, todo shopping tem uma sala de jogos para crianças, às vezes, né? Alguns simuladores de moto, simuladores de corrida, que têm mecanismos diferentes. Eles precisam ser mais curtos, eles precisam ser menores, porque a pessoa vai, entre um almoço e outro, ela vai, entre um almoço e uma visita numa loja, ela vai jogar o joguinho lá um pouquinho e vai embora. Então é um contexto diferente de você fazer o jogo. Então fliperama é possível ainda. Os consoles de modo geral, todos eles que a gente já viu na aula anterior, para PC, para computador de modo geral, né, tanto para todos os sistemas operacionais, né, Mac, Windows, Linux. Hoje em dia com o SteamOS, por exemplo, facilita bastante a transição de um jogo de Linux para Windows, por exemplo. Tem alguns emuladores interessantes. Alguns jogos que rodam online, como plataforma, então ele roda no navegador. Às vezes ele só é visto pelo navegador, mas ele roda em background. Tem alguns interessantes que fazem parte de uma listinha que eu gosto de jogos interessantes, que ele é um pouco mais antigo, não sei se ele está rodando atualmente, eu acho até que está. Chama The Crimes, né, onde você é um criminoso e quanto mais crimes você executa online, mais pontos você faz. Só que não tem gráfico, ele não tem gameplay. Ele é baseado em turnos e baseado em escolhas só, né? Então é um jogo totalmente online. Detalhe, não é um jogo de console que tem um servidor online, ou um jogo de PC que é online, não é necessariamente isso, né? É diferente o contexto. Jogos portáteis, né? Aí o portáteis tem um universo gigante de possibilidades, né? Tanto os portáteis de empresas com marcas fechadas, né? Os PSPs, o Nintendo Switch e outros consoles de mão, vamos dizer assim, quanto o smartphone de todos os sistemas operacionais, né?
Android, iOS e qualquer outra coisa que aparecer agora com a Huawei diferente, lançando um sistema operacional diferente. Tem que ficar atento a esse contexto que está mudando agora de novo. E ainda é possível fazer, e é interessante de fazer, participei de um evento agora há poucos dias, sobre jogos de mesa, né, de você fazer um game design de um jogo para jogar com um dadinho e com fichinha, e com ficha, e com cartas. Tem jogos muito legais assim também. Então essas plataformas são importantes de você entender para onde que você vai caminhar. O tempo no jogo, né? Como é que o tempo acontece no jogo? Você tem basicamente três classificações, né? Jogos baseados em turnos, onde as coisas acontecem cada hora num lugar, né? Eu faço a minha jogada e entrego aquela minha jogada para o jogador de lá, e ele faz a jogada dele e eu recebo aquela jogada que ele fez. Jogos em tempo real, que é quando os dois jogadores reagem em tempo real sobre as variações do jogo, né? E jogos de tempo limitado, né? Que você precisa resolver aquele problema em até certo tempo. Você pode ter combinações desses três em fases diferentes, ok? Beleza? Até a próxima, pessoal.